Graça e paz, amigos, irmãos que acompanham as lives da Igreja Batista de Constantinópolis através do Ministério Palavra da Cruz. Estamos estudando o precioso livro de 2 Crônicas. A relevância deste livro é muito grande, porque é um livro que registra o passado para que os que estão no presente mudem o futuro. Nós sabemos que o presente nada mais é do que a colheita do passado, e o futuro será a colheita do presente, desta semeadura. Quando o povo de Israel voltou do exílio e queriam recomeçar e reconstruir, eles deveriam fazer em novas bases. Não deveriam repetir os mesmos erros que geraram o exílio, a derrota, o sofrimento. Deveriam aprender. Infelizmente, muita gente não aprende com os erros do passado. As pessoas tolas são assim. Elas estão sempre dando murro em ponta de faca. Elas erram, mas teimam no erro. Não aprendem com os seus próprios erros, nem com os erros dos outros. O livro de Crônicas se propõe a ensinar os contemporâneos e conterrâneos do cronista para que aprendessem com os erros dos seus antepassados e não os repetissem. E aprendessem também com as suas virtudes, com os seus acertos, para reproduzi-las. Por quê? Porque deu certo. Porque reis que fizeram o que era bom e reto diante do Senhor tiveram a sua bênção. E os que fizeram o que era errado e tortuoso aos olhos do Senhor arcaram com as consequências do pecado. Portanto, o livro de 2 Crônicas é de uma relevância muito grande para todos nós. E nós estamos considerando a preciosa vida do rei Josafá. Vimos que ele, na qualidade de líder, ele provou que não estava apenas ocupando um cargo de liderança. Muita gente ocupa. Eu vi um filme de guerra em que o tenente ali no campo de batalha, ele era a autoridade. Toda orientação tinha que vir dele. Mas diante de uma ameaça do inimigo, de um ataque surpresa, ele ficou desnorteado. Ele não sabia dar orientações e começou a dar direções erradas que estavam causando a morte. E o sargento, então ele teve que assumir, e os soldados seguiram o sargento e não o tenente, porque na hora da crise ele não soube reagir como um verdadeiro líder. É na hora das grandes lutas, dos grandes e graves perigos, nas adversidades, que você prova que é um líder espiritual, verdadeiro. E Josafá provou, porque convocou a nação para orar e jejuar diante de 3 nações que fizeram uma coalizão para matar, roubar e destruir. Ele convocou o povo para orar, para jejuar e para buscar. Ele orou e em sua oração ele nos ensinou que ao orar não importa o grande e grave perigo, o tamanho do sofrimento, da urgência e da emergência, nunca, jamais devemos começar orando, pedindo, bombardeando os céus. Nós devemos nos relembrar quem Deus é, os seus atributos, a sua grandeza, para dimensionar corretamente o tamanho dos nossos problemas, porque diante da majestade de Deus, tudo é pequeno, tudo é menor. Josafá também confessou 2 coisas. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Senhor, nós não temos forças para resistir. Então, Senhor, age, manifesta-te, intervém. Esse foi o pedido, intervém, porque para nós não há mais nada o que fazer, não sabemos o que fazer, não temos forças para reagir. Vimos que o Senhor, pelo seu Espírito, veio sobre o profeta
E o profeta, cheio do Espírito e da palavra do Senhor, dirigiu-se ao rei e a todo o povo com a mensagem dos céus. E a mensagem foi: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Hoje nós aprenderemos uma lição muito importante: a soberania de Deus. Deus é livre absolutamente para agir como quer, quando quer, através de quem quer. Deus não segue modelos prefixados. Ninguém pode dizer que Deus tem que agir dentro destas 4 linhas. Ele é soberano. Ninguém dita como. Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo. Deus não está amarrado, não está preso a qualquer tipo de esquema. Ele é soberano. Em alguns momentos ele age de um modo e ele nunca é injusto, muito menos imparcial. Em outros momentos ele age de outro modo e ele não é imparcial. Houve vezes que Israel teve que ir para o campo de batalhas, batalhas ferozes, batalhas que duraram o dia inteiro, com muitas baixas, com muitas mortes, com muita tristeza. A vitória foi ganha, a batalha foi ganha, a vitória foi conquistada, mas não sem luta, e não sem baixas, e não sem perdas. Houve outros momentos que Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o povo marchou e Deus abriu o mar. E depois, quando Deus fechou o mar, eles viram Faraó e todo o seu exército afogar-se. Portanto, naquele momento, Deus disse: não é hora de orar, é hora de marchar, é hora de agir. Não houve guerra, não houve embate corpo a corpo, apenas obedeceram, marcharam e Deus deu a vitória. É interessante um exemplo do Novo Testamento. Pedro e Tiago, irmão do evangelista João, estão presos. Para agradar o povo, Tiago, ele foi morto pela espada de Herodes, ele foi executado. E percebendo que a execução de Tiago agradara, ele conservou Pedro preso. Mas a Bíblia diz que, de um modo sobrenatural e soberano, Deus mandou anjos que tiraram Pedro de dentro da cela, sem abrir as grades da prisão. Quando Pedro se deu conta, ele já estava do lado de fora. Então, por que Deus permitiu que Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João, fosse morto pela espada de Herodes? E, ao mesmo tempo, ele poupou o apóstolo Pedro e o livrou da espada de Herodes de modo tão sobrenatural, revelando a sua grandeza e seu poder. Nenhum de nós é capaz de penetrar e compreender os mistérios de Deus. A nós não compete saber épocas e estações. Foi o que Jesus disse sobre o indagamento, sobre seu retorno. Não, nenhum. Não é da nossa competência. Nós devemos viver pela fé, e a fé nos assegura que Deus não erra, que Deus é justo, que Deus não é parcial, que Deus não favorece um em detrimento do outro pelas razões humanas que nós conhecemos sobre dinheiro, posição, status, preferências, seja lá o que for. Em sua soberania, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que Ele está orientando. Aqui, nesta passagem, nós aprendemos que o Senhor deu 7 orientações ao rei Josafá pelo seu espírito através do profeta. E a primeira orientação foi: amanhã descereis contra eles. As 3 nações unidas, coligadas,
já estavam marchando na direção de Judá para matar, roubar e destruir e aniquilar. Então a ordem de Deus é: amanhã descereis, vocês irão ao encontro do inimigo lá no campo de batalhas, né? Amanhã os encontrareis na extremidade do vale. Segunda orientação. Terceira, não tereis que lutar nesta batalha. Nesta batalha. Por que nesta? Porque em outras foi necessário lutar. Em outras, Josué entrou no campo de batalha. Em outras, Davi e tantos outros reis tiveram que lutar. Aquela batalha era do Senhor, tão do Senhor quanto esta. Mas naquela, Deus soberanamente decidiu dar a vitória através do confronto, através do mano a mano, do confronto pessoal. Eles entraram em guerra, exército contra exército, matando e morrendo, mas a luta era do Senhor, a guerra era do Senhor, a vitória foi conquistada, mas não sem lágrimas e sem derramamento de sangue. Por isso o Senhor diz: não tereis que lutar nesta batalha. Deus decidira soberanamente, inquestionavelmente, Ele é Deus. Por que que tem vezes que Ele cura, não é? Uma pessoa que é ímpia, uma pessoa ingrata, que ora e Deus concede a graça da cura. E às vezes um servo, uma serva de Deus, que está padecendo, sofrendo, clamando por cura, e Deus não cura. Ele é soberano. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Os pensamentos de Deus elevadíssimos. Nós não somos capazes de entender e alcançar o nível divino. Por isso vivemos pela fé, andamos pela fé, cremos que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos e estamos sofrendo. E então o Senhor disse: não tereis que lutar nesta batalha, nesta batalha específica. Tomai posição. Josafá, amanhã você e os exércitos descerão para o campo de batalha. Lá vocês encontrarão com o inimigo, tete a tete, frente a frente. Mas nesta luta não tereis, nesta batalha não tereis que lutar, disse o Senhor. Tomai posição. Imagine um exército, não é? Se posiciona para o embate, para o confronto, para o conflito, mas apenas isso, tomai posição. A outra orientação foi: ficai parados. Tomem posição, mas não avancem, não ataquem, não retrocedam, não recuem. Tomem posição no campo de batalha. Ficai parado. Essa foi a orientação divina. E o Senhor prometeu: vede o livramento. Vocês constatarão com os próprios olhos o livramento dos céus, o livramento divino. Porque quem batalhará, quem entrará no campo de batalhas e lutará e vencerá o inimigo será o próprio Deus. E a Bíblia diz que o próprio Senhor revelou: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Absolutamente ninguém. Então, o Senhor diz: vede o livramento que o Senhor vos concederá. Será uma concessão, uma dádiva, uma bênção. Não é mérito, não é produto dos vossos esforços. E é isso que muita gente não entende. A graça de Deus, os livramentos de Deus são concessões dos altos céus. E muitos que recebem tantos livramentos não são gratos ao nosso Deus. E Ele diz: vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá, disse o Senhor, e Jerusalém, não temais,
Bem, em qualquer situação semelhante, ou por muito menos, temeríamos. Mas a certeza, a única razão para não temer é saber que o Deus que promete, o Todo-Poderoso, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele não falha, Ele promete, Ele não é um homem para mentir, Ele cumpre com absoluta fidelidade, porque Ele é fiel às suas promessas. A outra orientação, e nem vos assusteis. Como não? 3 exércitos unidos. Iremos para o campo de batalha, frente a frente, tete a tete. Ficai parado, não façam nada, não arremessem nenhuma flecha, não lancem nenhuma lança, nada. Apenas ficai parado e vede o livramento. Vocês estarão se expondo. Vocês poderiam ficar dentro das muralhas. A orientação de Deus é: descei, ide para o campo de batalha. Estarão expostos, estariam seguros e resistiriam dentro de Jerusalém, uma grande fortaleza. Em outras situações, aquela muralha os protegeu. Eles estariam ali vulneráveis. Por isso Deus está dizendo: não temais e não vos assusteis. E Ele reitera a sua orientação: saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. O Senhor está convosco. Queridos, eu quero concluir esta mensagem dizendo que a vitória pertence a Deus, é uma concessão, é uma dádiva de Deus, e que muitas vezes Deus dá a vitória através do confronto, da luta, da dor, do derramamento do sangue. Outras vezes, como esta, em sua soberania, apenas o livramento será contemplado e constatado. Não foi por mérito e não foi pelo esforço. Josafá e Judá tinham 3 povos e nações com 3 grandes exércitos como inimigos que queriam matar, roubar e destruir. Mas eu e você, nós temos o pecado, temos este mundo caído e temos o diabo. A salvação é uma batalha que nós não tivemos que lutar. Aqui está uma outra grande, a maior de todas as batalhas, foi na cruz. Ali, Jesus Cristo venceu. E você não teve que lutar. Eu não tive que lutar. A conquista do perdão, da vida eterna, da salvação. Ele carregou a culpa do nosso pecado e a condenação que era a consequência inevitável, respectiva à condenação da culpa que o nosso pecado gera. Ali o nosso pecado foi tratado, vencido e perdoado. Ali o mundo foi derrotado. Ali as trevas foram derrotadas. Ali o diabo foi derrotado. Deus lutou. Aquela foi a batalha, a salvação da vida de uma pessoa e de todas as que são salvos. É uma batalha divina. Ele está lutando. Ele lutou na cruz do Calvário e ele ressuscitou Jesus dos mortos. Vede o livramento. Vede, não temais e não vos assusteis. Compreenda que o livramento, a salvação, é uma concessão divina, e se ajoelhe diante daquele que lutou, guerreou para salvar a sua vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu oro, eu peço, eu suplico que Ele te abençoe rica e abundantemente.